A Terceira Guerra Mundial está mais próxima do que imaginamos. Em 2018, uma irmã em Cristo teve um sonho profético que, na época, parecia impossível de acontecer. Ela via tropas americanas marchando silenciosamente em uma região tropical. O céu estava escuro e uma voz dizia com firmeza: tudo começa no canal. Naquele tempo, poucos deram atenção. Mas agora, em 2025, Donald Trump envia tropas para o Canal do Panamá e o cenário do sonho se cumpre com riqueza de detalhes. O Canal do Panamá, ponto estratégico entre os oceanos Atlântico e Pacífico, pode ser o estopim para algo muito maior. O mundo observa em silêncio, mas no mundo espiritual, as trombetas já estão soando. A profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Será este o gatilho para a Terceira Guerra Mundial ou apenas mais um passo rumo ao cumprimento das profecias finais? Prepare-se, os sonhos dados por Deus estão se cumprindo e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E atenção, você gostaria de trabalhar de casa usando apenas o seu celular com internet e ter ótimos ganhos diários? Sim, isso é totalmente possível. Eu estou buscando pessoas comprometidas que queiram transformar a própria vida financeira a partir de casa, com liberdade de horário e sem chefe no seu pé. Se isso faz sentido para você e você está cansado de viver no aperto, clica agora no link do primeiro comentário fixado e me chama no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar passo a passo como começar ainda hoje. Mas corre, porque eu só consigo ajudar um número limitado de pessoas por vez, tá? Te espero lá. Esse sonho eu tive em 2018, em novembro, porém eu não lembro, não me recordo o dia, mas eu tomei nota para que eu não pudesse esquecer nenhum detalhe e eu, através do Espírito de Deus, eu peço que eu não acrescente nada e que a gente possa entender que o Senhor tem nos despertado nesses últimos dias para que possamos nos preparar cada vez mais para os últimos eventos que estão para acontecer, que antecede a vinda do nosso Senhor a essa terra para nos buscar. Eu fico muito feliz em saber que o Senhor tem nos despertado, tem nos alertado a nos prepararmos, a estarmos sempre vigilantes, porque Ele disse que nos últimos dias que antecedesse a sua vinda haveria guerras, rumores de guerras, mas que tudo era necessário que acontecesse, mas que Ele iria nos guardar. Então, Maranata, que o Senhor possa nos buscar o mais rápido possível, mas que tudo seja também feito conforme a vontade dEle, porque independente de tudo que está para acontecer, nós sabemos que nós estamos escondidos no refúgio do Altíssimo, nós estamos amparados sobre a sombra do Onipotente, nenhum mal pode vir sobre as nossas vidas. Então, o sonho foi assim. Eu estava retornando do Brasil e eu sentia que alguma coisa importante estava para acontecer lá, pois a minha mãe falava algo que me repetia esse sentimento. Eu lembro que eu dizia, ok, fique com Deus. E a minha mãe e uma outra parente respondia assim, agora nós iremos precisar realmente dele. Então eu não estava entendendo por que elas estavam falando realmente agora elas iriam precisar dele. Então eu respondi, o que vocês realmente querem me dizer? O que vocês estão me escondendo? E na mesma hora eu pensei que elas estavam escondendo alguma coisa séria, que alguém estava doente e ninguém quis falar nada comigo para não estragar minha viagem. Foi quando essa parente falou assim, você não vê os noticiários? Você não notou o que ele disse que ia fazer? Só que eu não entendi o que ela estava querendo dizer. Eu só entendi que alguma coisa na política iria mudar. E que alguma lei seria imposta no Brasil e que iria implicar na liberdade de sair e vir do país. Mas mesmo assim eu insisti para tentar saber o que estava acontecendo, mas foi interessante que eu não consegui ter esse discernimento do que realmente iria acontecer no Brasil. E sem entender todo o contexto da situação que as afligia.
eu não insisti mais. Então eu olhei para minha irmã e disse: nós vamos juntas, né? Você sabe que eu tenho medo de voar. Eu lembro que no sonho eu estava indo conhecer alguma província do Canadá, porém pelo fato de eu ter medo de andar de avião, eu quis fazer o voo direto, mesmo sabendo que era mais caro. E eu ignorei algumas promoções das escalas. Foi muito rápido, porque eu saí do Brasil, eu lembro que eu peguei o avião, eu lembro o nome da empresa que eu tinha pego o avião, e eu simplesmente já lembro que eu já tinha visitado algumas províncias do Canadá e eu já estava na terceira província. E quando eu cheguei nessa terceira província, a minha irmã tinha ido resolver alguma coisa e eu resolvi dar uma caminhada pelas ruas. E eu entrei em uma galeria. E eu, ao entrar nessa galeria, eu pedi alguma coisa para comer e me sentei normalmente. Tinha uma televisão ligada no noticiário e essa televisão estava posicionada do meu lado direito. Ela estava no alto e eu ouvia, enquanto eu estava comendo, uma repórter narrando os acontecimentos do dia. E essa repórter falava assim: 20 ogivas já foi lançado no país. Será que Donald Trump vai continuar calado? Será que Donald Trump nada vai fazer? Donald Trump tem um tratado de acordo de proteção a esse país. O que está acontecendo? Alguma coisa precisa ser feita. Nesse momento que ela falava, eu ouvia, mas não dava a mínima atenção. Eu estava mais interessada no que eu estava fazendo. O que aconteceu? Daqui a pouco, ela virava e falava: uma bomba foi lançada nos Estados Unidos e repercutiu no Canadá. Os donos de empresa, aonde essa bomba repercutiu, pedem para que todos os seus funcionários fiquem em casa até que essa guerra se acabe. Pedem para que todos fiquem em casa seguros e que não se arrisquem a ir para os seus trabalhos. E na mesma hora que ela falava isso, ela dizia assim: agora Donald Trump precisa fazer alguma coisa, agora ele precisa dar uma resposta. Mas ela dizia isso porque agora os Estados Unidos tinham sido atingidos diretamente. E quando ela falava o nome da província do Canadá que tinha sido atingido pela bomba, eu imediatamente, paralisada, eu virava e eu ficava olhando toda aquela cena que estava passando na televisão. E eu ficava mais assustada porque eu tinha acabado de sair daquela província. Eu tinha acabado de estar ali passeando. E eu ficava desesperada porque eu falava assim: como isso pode acontecer? Então, se eu tivesse ali, eu com certeza poderia ter me ferido gravemente. Então, naquele mesmo momento, eu saí correndo, eu larguei tudo que eu estava fazendo ali e saí correndo pelas ruas. E eu corria como uma desesperada pelas ruas e ligava para minha irmã, dizendo para minha irmã que eu precisava falar com ela o mais rápido possível. Porque eu dizia: eu acho que a Terceira Guerra Mundial começou, nós precisamos nos encontrar. E nós tínhamos marcado um ponto de encontro, então eu corria desesperada pela rua. No momento que eu estava correndo pelas ruas, eu vi vários canadenses incrédulos, não querendo acreditar que o Canadá tinha sido atingido pela bomba que tinha caído nos Estados Unidos. E muitos deles falavam assim: como assim? Uma guerra no Canadá? O Canadá não é um país que tem que ter isso. O Canadá é um país de paz, não ia ter guerra aqui. Enquanto uns estavam incrédulos com a situação de guerra que estava acontecendo nos Estados Unidos e que estava repercutindo no Canadá, outros canadenses mais ágeis pegavam suas picapes, iam para os grandes mercados e enchiam os seus carros com comidas e águas. Há um monte, era muita comida, muita água que eles botavam nos seus carros. E eu conseguia ver nesses mercados algumas prateleiras totalmente vazias. E eu ficava mais desesperada, porque eu sabia que eu estava nervosa, porque alguma coisa eu tinha que fazer, senão
quando eu fosse resolver comprar alguma coisa, eu já não teria mais nada nos mercados. Porque eu não estava preparada, naquele momento, para uma guerra. E eu estava de passeio ali naquele local. Então eu continuei correndo. E eu lembro que eu passei em frente a um rio. E eu vi vários barquinhos no rio. Só que um desses barquinhos me chamou a atenção. Nele havia uma mulher sozinha. E essa mulher tinha um véu enrolado na cabeça. E ela dizia que estava fugindo do país dela, pois o país dela tinha sido invadido. E ela e as outras pessoas que estavam dentro dos barcos estavam remando contra a correnteza do rio. Só que ela estava sozinha no barco. Era interessante porque as águas, ela parecia que estava pegando fogo. É interessante porque água e fogo, geralmente é água que apaga o fogo. Mas a água estava pegando fogo. Parece que tinha se tornado de repente noite. E essa mulher, ela estava carregando uma lamparina na mão, ou uma luz. Eu não lembro ao certo porque eu estava muito espantada dela estar remando contra a correnteza e no rio que aparentemente parecia que estava pegando fogo. E eu gritava para ela: por que você está remando contra a correnteza do rio? Você está sozinha, você é apenas uma mulher. Como você pode estar fugindo sozinha? E ela dizia: no meu país nós somos preparadas para enfrentar qualquer situação sem a presença de homem. Ela estava no meio do rio e eu às margens. E eu gritava: quem foi que invadiu o seu país? E ela respondia: eles invadiram o meu país. E eu dizia: eles quem? Quem foi que invadiu o seu país? E ela pendurava a lâmpada dela nesse barquinho e começava a remar novamente contra a correnteza e simplesmente foi embora. Nesse momento, como tinha muita gente correndo, né, cada um querendo se antecipar, né, na ajuda o mais rápido possível depois do que tinha sido apresentado no jornal, eu olhei para trás e eu tive uma visão no meu sonho. Eu vi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, rindo muito. Ele estava engravatado, estava muito bem vestido e ele ria muito, parecia estar muito feliz, muito feliz. Do outro lado, eu vi o presidente Donald Trump totalmente desnorteado. O Donald Trump não sabia o que fazer. Ele simplesmente estava angustiado, desnorteado, eu não sei a palavra certa. No meio desses dois presidentes, eu vi um urso panda, só que esse urso panda estava um pouco atrás do Vladimir Putin. Na mesma hora que era um urso panda, ele era um homem. E quando ele se transformava em um homem, ele apertava a mão do Vladimir Putin. E esses dois riam muito dos Estados Unidos. Então, nesse momento, eu vi o Donald Trump ligar para o presidente francês, o Emmanuel Macron, pedindo ajuda para combater esses dois primeiros presidentes. O Emmanuel Macron parecia que estava com muito medo de tudo aquilo que o Donald Trump estava falando com ele. Então, o Emmanuel Macron falava assim: infelizmente, eu não vou poder te ajudar, porque eu estou tendo muito problema aqui na França. E eu, infelizmente, não estou podendo entrar em nenhum outro problema. Me desculpa, mas eu não vou poder te ajudar. Na mesma hora que os dois presidentes desligavam o telefone, o Emmanuel Macron ligava para outros líderes de nações e começava a influenciar esses líderes a não ajudar o Donald Trump caso ele pedisse. Ele falava assim: ele não quis permanecer no nosso acordo, dizendo que os Estados Unidos eram autossuficientes, que não precisava de ninguém. Então vamos ver se agora realmente eles não precisam de ninguém. Então o Emmanuel Macron falava essas coisas para os outros líderes e convencia esses líderes a não ajudar o Donald Trump. Na mesma hora que o Emmanuel Macron estava falando com esses líderes, eu via o Donald Trump na linha com a chanceler da Alemanha, a Angela Merkel. E quando ele pedia ajuda a Angela Merkel, ela também se negava a ajudar ao Donald Trump, aos Estados Unidos, dizendo que a Alemanha estava envolvida com alguma coisa
e que infelizmente também a Alemanha não ia poder ajudar os Estados Unidos nesse momento. Então, o Donald Trump virava para uma pessoa que fazia as ligações e passava para ele e pedia essa pessoa dizendo que agora ele ia fazer o último pedido de apoio e que esse pedido seria feito para a Inglaterra. Então eles ligavam para a Inglaterra. Eu me recordo que o Donald Trump tentava convencer 2 líderes na Inglaterra. Um era um homem, que eu não consigo me recordar, já procurei no Google, só que infelizmente eu não sei o nome dele. O outro era uma mulher que há pouco tempo também não conseguia, mas graças a Deus eu lembro. A gente conseguiu descobrir qual é o nome dela. O nome dela é Theresa May, é a primeira-ministra da Inglaterra. É interessante que a Theresa May, no sonho, ela aparentava estar um pouco mais jovem. Era uma senhora, mas a foto que eu vi dela agora nas últimas pesquisas no Google, ela aparenta estar um pouco mais idosa. No sonho ela era uma senhora, mas era uma senhora um pouco mais jovem. Não sei se eu estou conseguindo expressar. Mas igualzinha mesmo a Theresa May, alta, magra, cabelo curto, aloirado, repartido ao meio e jogado para o lado. Theresa May é o nome dela. E a Theresa May, ela infelizmente também negava ajuda aos Estados Unidos. E quando ela negava ajuda aos Estados Unidos, parece que a Rússia já sabia de tudo, né? O Vladimir Putin ria muito da situação dos Estados Unidos. E ele falava: eu disse que com a Rússia ninguém mexe. E nesse momento, ele, junto com esse urso panda que se transformava no homem, eles riam muito. Só que é interessante que eu não lembro, eu não me recordo a motivação desse urso panda entrar na guerra. Eu não me recordo. Mas a Rússia, eu me recordo que o Vladimir Putin, parece que ele estava angry, ele estava com raiva de tudo girar em torno da moeda americana. E ele queria que a moeda dele agora falasse mais alto. Eu não tenho certeza se de fato é isso, mas eu lembro que alguma coisa da moeda, que tudo estava girando em cima da moeda nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza, porque uma coisa que me chamou mais atenção foi que ele só dizia assim: eu disse que com a Rússia não se mexe. Agora quero ver eles ficarem de pé. Então essa frase me chamou mais atenção em relação a alguma coisa da moeda, de tudo estar girando em cima da moeda americana. Então eu não consigo afirmar se a Rússia de fato queria que agora a economia girasse em torno dela. Mas uma coisa eu posso garantir, que alguma coisa os Estados Unidos tinha feito para ele dizer que com a Rússia não se mexe e eu quero ver eles ficarem de pé. Então, o que eu consegui entender desse sonho é que a Rússia, ela a princípio jogou 20 bombas em um país que é protegido dos Estados Unidos, querendo que os Estados Unidos entrassem na guerra contra ela. Só que os Estados Unidos não entrou imediatamente na guerra. Ele deixou que 20 ogivas fosse jogada nesse país que era protegido dele. Os Estados Unidos só tomou uma posição depois que ele viu que uma bomba tinha sido lançada em um de seus estados. E mesmo assim, também após ele tentar um acordo com todos os países que pudesse ajudá-lo a guerrear contra esses 2 presidentes, da Rússia e contra o urso panda. Eu não lembro o que aconteceu após esse sonho, mas eu me recordo que um mês e meio após esse sonho, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu estava andando na rua e o Donald Trump estava chegando a um prédio. E nesse prédio ia ter um coquetel.
E eu gritava como se fosse fã do Donald Trump. Gritava para ele: Ei, Donald Trump, parabéns, parabéns. Parabéns por ter colocado Jerusalém como capital de Israel. Nós brasileiros estamos muito orgulhosos de você. Parabéns por estar honrando a tua palavra. E eu parabenizava muito ele, e eu gritava. Era interessante porque ele estava cercado de seguranças, e quando ele ouviu o meu elogio, dizendo que todos os brasileiros estavam muito felizes com a postura dele, ele me parava e mandava eu me aproximar dele. Nisso que eu me aproximava, ele perguntava: é verdade? Vocês gostaram estão gostando do meu trabalho? Os brasileiros gostam de mim? Eu falei: sim, nós estamos muito maravilhados com tudo que você tem feito, você tem honrado a sua palavra. Você foi corajoso, colocou Jerusalém como capital de Israel. Isso mesmo, a palavra de Deus diz que todos aqueles que abençoam Israel serão abençoados. E nesse momento eu estava entrando com o Donald Trump. Acabei entrando, né? Porque ele não ficou parado na rua. Mas ele continua andando junto com os seguranças dele, e eu ali próxima a ele, falando tudo aquilo. E acabei entrando mesmo daquele jeito, vestido totalmente simples, naquele evento, né? Que era um coquetel. Eu me recordo que tinha várias pessoas notórias naquele local, vários presidentes, pessoas importantes, repórteres, mas o Donald Trump ignorava todos eles e só queria falar comigo, só queria ouvir eu elogiá-lo. E eu falava: Donald Trump, nossa, você fez um bom trabalho, há quanto tempo que nós estávamos esperando isso acontecer? Só que ele virava para mim e falava assim: mas eu me arrependo. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo porque eles não têm palavra. E quando ele falava eles não têm palavra, eu entendia automaticamente que quem não tinha palavra eram os líderes de Israel. Porque eu estava me referindo a Israel. E ele falou assim: eu me arrependo de ter feito isso. Porque eles prometeram dar isso, eles prometeram fazer isso. E ele falava mais ou menos o que era, só que eu não estava entendendo. Parece que alguma coisa me fazia não entender o que ele estava falando. Ele dizia que eles prometeram me dar isso, eles prometeram fazer isso, eles prometeram abrir mão disso. E nada disso eles fizeram. Eu me coloquei contra todas as nações para fazer esse negócio e eles prometeram e não cumpriram. Agora eu não posso fazer mais nada, já está feito. Quando ele falava isso, que ele se arrependia e que já estava feito, um homem passava, era um garçom, passava em nossa frente e oferecia alguma bebida para a gente. Era uísque, tinha na bandeja uísque, tinha na bandeja vinho e tinha champanhe. Na mesma hora que ele falava isso, eu aceitava uma bebida. Eu pegava um cálice de vinho e bebia. Na hora que eu bebia, o Donald Trump falava que ele se arrependia muito, que infelizmente agora não podia fazer mais nada. E eu falava assim: mas o que vocês acordaram? O que foi que eles deixaram de fazer? Porque no sonho eu também estava curiosa, né? Eu queria saber, né? O que realmente... Aproveitar que eu estava naquele momento conversando com o presidente dos Estados Unidos, e ele estava tão solícito, né, em me receber, em se abrir comigo, então eu queria entender o contexto. E aí ele falava para mim que, infelizmente, agora todos os países estavam contra ele. E quando ele ia falar o que ele tinha acordado, né, porque eu perguntava: o que foi que vocês acordaram que eles não cumpriram? Começaram a se aproximar mulheres. Tinha homens ali, mas eu entendia que no sonho que ia ser mais agressivo se os homens se aproximassem. Então eles preferiram pedir às mulheres que estavam os acompanhando para se aproximar, porque o Donald Trump estava conversando com uma mulher. Então era interessante que as mulheres viessem. Então as mulheres começaram a se aproximar, mandada por esses homens, para querer saber o que o Donald Trump estava conversando comigo. Uma mulher totalmente simples numa festa, né? Que era uma festa caráter, e eu estava como uma andante, né? E aí, quando o Donald Trump ia falar, ele olhou para aquelas mulheres se aproximando devagarzinho, era estranho. Elas estavam caminhando devagarzinho, sorrateiramente, com as suas bebidas nas mãos, para ouvir a nossa conversa. E eu estava ali conversando com ele,
E quando ele ia se abrir comigo, ele simplesmente olhou para aquelas mulheres e olhou para mim, e eu me tornei uma estranha para ele. E aí ele virou as costas para mim e saiu. Eu gritava: Trump, please, me dá mais um segundo, por favor. Por favor, me dá só mais um segundo. Ele simplesmente me ignorava. E aí todas aquelas mulheres que tinham se aproximado queriam saber o que o presidente Donald Trump estava falando comigo. O que eu estava fazendo ali? Quem era eu para estar conversando com o presidente dos Estados Unidos? Né? E aí eu acordei. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele está à porta. Quando eu acordei, eu perguntei a Ele o porquê eu tive esse sonho. Ele já me deu um motivo, que é para continuar nos preparando, porque a gente, independente de nós estarmos passeando ou não, nós devemos estar preparadas para qualquer coisa vir a acontecer. Que o Senhor Deus possa nos dar sabedoria na interpretação desse sonho. Que o Senhor Deus possa nos dar discernimento em tudo que nós venhamos a fazer. Que o Senhor Jesus possa nos dar discernimento para aproveitarmos todos esses sinais que Ele tem nos dado e nos prepararmos. Que venhamos, quem está acordado, continuar acordado, mas quem está dormindo, que desperte. Desperte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse sonho não é para assustar ninguém, esse sonho não é para deixar ninguém temeroso. Nós não sabemos em relação ao país, o nosso Brasil, o que o Senhor quer nos dizer, mas a única coisa que nós precisamos é estar alertas e em tudo, não somente estarmos preparados espiritualmente, mas devemos estar preparados fisicamente. Que o Senhor possa te abençoar, possa te dar sabedoria, não só a você, mas toda a sua casa. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando os homens acham que têm o controle, Deus revela que o tempo está em suas mãos. As profecias não falham, os sonhos dados por Ele não mentem. E quando o mundo acordar para o que está prestes a acontecer, talvez já seja tarde demais. Apenas os vigilantes entenderão os sinais, e somente os preparados ouvirão o som da última trombeta.